Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais uma reflexão da semana e dessa vez eu queria falar um pouquinho mais sobre a minha visão sobre o perdão, tá? Eu peço antes de começar o vídeo para você ter uma mente muito aberta e para você não deixar o ego interferir aí nesse processo, tá? Eu vou tentar realmente falar com a sua alma, com o seu espírito, porque eu sei que ele vai me entender. Tá? Mas se você ficar muito preso no ego, se você ficar muito preso a um ponto de vista, principalmente se você passou por alguma situação desafiadora em que existe essa necessidade de perdoar, pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de entender e tá tudo bem, tá? Mas qual que é a minha visão a respeito do perdão? Isso mudou muita coisa na minha vida, tá? Porque antes ficava muito aquele peso de eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, né? E a gente se cobra muito para fazer esse movimento e no fundo a gente não consegue, né? E o que me ajudou a me libertar, não só dessa necessidade, como da questão em si que eu achava que eu tinha que perdoar. Quando eu comecei a entender que na verdade eu era um espírito, né? E esse espírito ele veio aqui para a Terra para viver experiências, tá? Eu falei um pouquinho mais a respeito do livre-arbítrio, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo se você não assistiu, se você quiser entender um pouquinho mais a minha visão, talvez isso ajude a entender o que eu vou falar aqui também. Então esse espírito, né, que a gente é antes de vir para cá, escolheu determinadas situações na própria vida, né? No que ele ia, de certa forma, viver aqui. Então vamos pensar que a vida é um jogo, tá? A vida realmente é um jogo, um teatro. A gente não precisa levá-la tão a sério quando a gente começa a entender isso, começa a ter essa visão, por mais difícil que seja. Eu sei que num primeiro momento pode ser que o seu ego queira se apegar ainda à história, ao enredo, à situação, mas no fundo é um espírito que escolheu viver uma experiência temporária, se esquecendo que era esse espírito, se esquecendo da própria essência, se esquecendo do verdadeiro poder que ele tem enquanto espírito, né? E por isso que a gente fala de espiritualidade, de ser um ser espiritual, porque tem a ver com o espírito, com a essência, né? E esse espírito chegando aqui, ele vai viver tudo isso que ele se dispôs, tá? E para isso ele precisa de pessoas dispostas a dar aquilo que ele pede, tá? E tem até uma historinha que fala a respeito disso, né? Que fala de dois seres, né? Dois anjos, digamos assim, seres de luz, que estavam lá no céu e eles estavam conversando, né? Porque lá tudo é perfeito, tudo é sempre leve, tudo é amor, tudo é luz, tudo é muito tranquilo, é muito gostoso. É o paraíso, né? Que a gente tanto busca. E nesse estado de unidade, nesse estado de perfeição, digamos assim, eles não sabem o que é não estar em perfeição. Eles não sabem o que é não estar vivendo dentro daquela energia amorosa. Então eles estavam conversando e eles falaram assim: eu queria tanto aprender sobre o perdão, eu queria tanto saber o que é perdoar, né? Será que você pode me ajudar? Né? Todo mundo fala que é um sentimento tão bom, tão leve, e eu não sei o que é isso, eu queria muito saber, queria muito sentir isso de verdade. E ele pede para o amigo dele: você me ensina, né? Vamos lá para a Terra então, vamos viver essa experiência, só que eu preciso que você faça alguma coisa muito ruim para mim, eu preciso que você me machuque, que eu tenha essa ilusão que eu estou sendo machucado, para que eu possa acessar a sensação do perdão dentro de mim, para que eu possa sentir o que é perdoar. E o outro coleguinha aceitou, né? E ele falou, né? Ele avisou, falou assim: tá, só que chegando lá a gente vai se esquecer disso, então se eu ficar muito bravo, se eu tiver dificuldade de perdoar, você me desculpa, tá? Mas eu realmente vou estar imerso no jogo e eu quero muito saber o que é o perdão, tá? E aí, enfim, né? O resto da história a gente já sabe, porque é o que a gente está vivendo aqui. E nesse fato, né, é muito interessante a gente pensar que no fundo a gente escolhe de certa forma os nossos aprendizados, os nossos processos. E quando que a gente vai perdoar de fato então? Quando a gente entender, quando virar essa chave que no fundo tudo isso é uma experiência e que a gente não precisa perdoar, a gente precisa aceitar o que é, o que foi, como uma experiência. E a gente tem que perceber que toda experiência ela vai trazer um aprendizado para essa alma, né? Então o aprendizado era o perdão, o aprendizado era amor próprio, né? Então eu considero o perdão aceitação, né? Eu não uso muito esse perdão também porque passa muito uma ideia de que eu sou vítima
você é o algoz ou a pessoa que fez mal, é uma pessoa ruim e eu sou boa, né? Então eu, do alto da minha divindade, do alto da minha bondade e na posição de vítima que eu me coloco, eu vou fazer esse favor de te perdoar. Percebe a energia, a carga que está também embutida nesse perdão? Porque o perdão é muito isso, né? É achar que o outro fez algo de ruim, que o outro é uma pessoa ruim e que você é uma pessoa boa e muito elevada, que desse lugar de elevação, de um ser superior que você é, você vai perdoar. Sendo que no fundo existe ainda muitas questões dentro de você. Então, o verdadeiro perdão é quando a gente aceita, é quando a gente solta aquela situação e entende que ela foi como tinha que ser. Primeiro, não tem como a gente mudar, né? Não tem como a gente voltar atrás. E enquanto a gente ficar apegado àquela situação, revivendo, sofrendo tudo aquilo de novo e preso àquela ideia de vítima, aquela sensação de vítima, a gente vai sofrer, a gente vai realmente se sentir preso àquela pessoa, àquela situação, porque no fundo a gente está preso àquele sentimento negativo, né? Então, essa reflexão que eu queria fazer em relação ao perdão, que na verdade não há nada a ser perdoado e que no fundo tudo isso é feito a partir do amor, é feito a partir de um ser de luz que quer experimentar a dualidade, que quer entender o que é não ser tão perfeito, não ser tão amoroso, não viver nesse estado de plenitude que ele vivia, tá? E por mais dolorosa que seja a sua situação, eu convido você a soltar esse lugar de dor, soltar essa posição de vítima, soltar, entregar, aceitar. Foi como tinha que ser. Quem estava envolvido naquele processo, naquele momento, estava agindo de acordo com o nível de consciência que tinha, né? A gente também não pode julgar. Quando a gente está nessa ideia do perdão, a gente também está muito no julgamento, sabe? Tipo, você fez uma coisa errada, você fez uma coisa ruim, né? Então a gente está muito preso no julgamento também, tá? E a gente às vezes precisa entender que existem situações, né? E toda situação, na verdade, existe algo por trás. A pessoa, mesmo que faz as piores atrocidades, existe um mecanismo inconsciente dentro dela que diz que aquilo é seguro, que diz que aquilo é certo, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não entenda, tá? Então, tem vários processos inconscientes. A pessoa que, por exemplo, apanha quando é criança, ela entende que o amor é violência. E ela vai ser uma pessoa violenta porque, no fundo, inconscientemente, ela está demonstrando amor dessa forma, entende? Então, a gente precisa começar a entender que tudo é amor. E não é que a gente precisa aceitar a situação, tá? A gente precisa, sim, se afastar, a gente precisa, sim, soltar aquilo no sentido até mesmo de ir embora, tá? Não é essa a questão. Então, assim, eu sei que é um tema muito polêmico, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, né? Tem um exemplo muito interessante, né, que eu gosto de dar, que é o da Doll Watson, eu acho que é assim o nome dela, tá? Que é uma brasileira que apareceu, né, na série do Netflix, que se chama Eu Não Sou Seu Guru, até recomendo quem quiser assistir, do Tony Robbins. E ela teve uma questão muito forte na infância, uma questão assim que não é qualquer pessoa que conseguiria suportar o que ela suportou, no sentido de abuso físico, tá? De abuso sexual, mesmo de questões muito fortes em relação à família, uma comunidade que ela vivia. É uma situação assim muito desafiadora para quem vê de fora. E hoje ela conseguiu não só perdoar, né, se libertar de tudo isso, como ela ajuda pessoas que estão em sofrimento, como ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa que você olha para ela, você vê que não existe mais dor ali, porque ela soltou. Então, quando existe uma dor, pensa nessas pessoas, que é possível sim. Então, eu sei que é difícil também, mas é difícil porque a gente fica apegado àquela situação, a gente fica apegado àquele sofrimento. E por isso que eu falei que incomoda o ego, porque o ego não quer soltar. O ego quer ficar ali naquela situação. Para ele é cômodo, de certa forma, porque ali ele está na vítima, né? E ser vítima atrai atenção, atrai cuidado, às vezes um cuidado e uma atenção que ele nunca teve. Então, também existe um lugar de dor ali, né? E existe um apego àquela dor. Então, pensa que existem sim situações ruins, existe sim a possibilidade da gente soltar. Então, perdoar é aceitar e soltar, tá? É nesse sentido que eu digo, tá bom?
Então eu espero que tenha feito sentido para você. Se existir alguma questão aí, que isso de certa forma faça você ver de uma outra maneira, tá? Eu recomendo muito também o Ho'oponopono, né? A oração do perdão. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser fazer. Se existe uma questão ali que precisa ser dissolvida energeticamente, que você faça essa oração por quanto tempo você sentir, que você repita as frases, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, para essa pessoa com quem você tem alguma questão, mas principalmente com você mesmo. Eu acho que a maior questão que a gente precisa trabalhar é o auto-perdão, é a gente perceber que a gente também não está fazendo nada de errado, não vibrar na culpa, sabe? Até às vezes, quando a gente sai dessas situações em que a gente se sente vítima, a primeira coisa que acontece é a gente se sentir culpado. Então a gente passa da vítima para a culpa, né? E muitas vítimas se sentem culpadas, inclusive, tá? Porque a gente pensa, tá, eu crio a minha realidade e aí vem todo aquele peso, aquela culpa. Na verdade, a gente precisa entender que eu não sabia disso, que eu estava inconsciente disso e que agora que eu tenho consciência, eu vou vibrar na responsabilidade, na autorresponsabilidade. E tá tudo bem, se eu tiver recaída, se acontecer, é porque existem questões internas e inconscientes que eu ainda preciso trabalhar. Então, sim, é uma questão bastante polêmica, né? Eu venho trazendo bastante questões nesse sentido, porque eu venho sentindo essa necessidade de desconstruir algumas coisas. Eu não consigo mais falar de algo que eu não acredito, né? E não é que eu não acredito, não acho real, mas sim, estamos num jogo, né? E quando a gente entende, para de se identificar tanto com aquela situação, a gente abre o nosso campo para viver novas situações, para viver situações mais elevadas, situações mais positivas, situações mais alegres, né? E para isso a gente precisa estar disposto a soltar, porque essa dor, essa questão que a gente carrega, ela só machuca a gente mesmo. A outra pessoa envolvida talvez nem perceba, talvez nem saiba, talvez não se sinta tanto assim quanto a gente se sente em relação àquilo. Então é a mesma coisa que tomar o veneno e querer que o outro morra, não adianta, né? A gente não pode ficar bebendo mais esse veneno da dor de uma situação que já passou e que a gente tem um aprendizado ali, que é aceitar. Perdoar é aceitar, é amar, apesar de tudo, tá bom? Por mais difícil que isso seja, é possível sim, e eu espero que você consiga. Para finalizar, eu vou deixar uma outra reflexão aqui embaixo, que vai muito nesse sentido também, que fala: ame seus inimigos, tá? Talvez valha a pena a gente assistir e entender de uma outra forma toda essa questão e um pouco da minha visão a respeito. Eu recomendo de verdade que você assista. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que tenha aberto um pouco aí a mente para você, aberto e expandido a sua consciência. E a gente se vê na semana que vem, na próxima reflexão. E se você tem alguma dica sobre temas que você quer que eu fale aqui, você pode deixar aqui embaixo, que eu vou anotar, enfim, que eu vou pensar e eu posso trazer um pouquinho mais a respeito do que você deixar, tá? E se você tem alguma coisa para acrescentar, se isso fez algum sentido para você, se você tem alguma outra visão também, tudo bem, você pode deixar aqui embaixo, que eu vou adorar ter essa troca com você. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!